Olá, boa tarde. Eu sou a Laísa e a minha dupla é o Maurício, e nós vamos apresentar o seminário sobre a regulação neuroendócrina da ingestão alimentar. Existem vários fatores que interagem entre si para formar o nosso comportamento alimentar. Esses fatores podem ser extrínsecos e aí estarem relacionados ao ambiente onde a gente está inserido, por exemplo, um momento de socializar ou uma propaganda de alguma comida que a gente vê, e até mesmo a questão econômica, são coisas que vão influenciar o nosso comportamento alimentar. Existem também aqueles fatores mais relacionados à nossa fisiologia, que seriam os fatores intrínsecos, e aí teriam um componente, né, neuronal, endócrino, adipositário, intestinal, e esses são aqueles responsáveis pela sensação de fome e saciedade, e até, de certo modo, pelo mecanismo de recompensa e prazer. De uma forma geral, o controle da ingestão alimentar, ele depende de uma série de sinais periféricos que vão interagir com o sistema nervoso central, e aí o sistema nervoso central vai emitir a resposta de fome ou de saciedade. Esses sinais, eles auxiliam na nossa homeostase energética e inicialmente ocorrem os sinais de curto prazo, que, por exemplo, quando a gente está se alimentando e o alimento chega no trato gastrointestinal, ocorre uma distensão gástrica, e essa distensão gástrica é sinalizada via nervo vago para o sistema nervoso central, e aí o sistema nervoso central vai emitir uma resposta de saciedade para a gente finalizar ali a refeição. Essa é a sinalização a curto prazo. Geralmente, ela é mediada pelo eixo intestino-cérebro via nervo vago, né? No segundo momento, ocorre uma regulação a longo prazo, que seria uma regulação mais relacionada aos estoques de energia do nosso corpo. Ela é feita principalmente por hormônios, como a leptina, a insulina, e esses hormônios vão sinalizar para o sistema nervoso central o balanço energético do nosso corpo. Então, assim, de certo modo, o mecanismo que está envolvendo o controle da ingestão alimentar e até mesmo da nossa composição corporal, ele depende de vários órgãos interagindo com o sistema nervoso central. E aí o sistema nervoso central vai emitir a resposta adequada. Como eu acabei de falar, esses sinais vão chegar no sistema nervoso central e aí ele vai emitir uma resposta adequada. O principal local de regulação desse sistema no sistema nervoso central é o hipotálamo, mais especificamente a região do núcleo arqueado, que seria uma região bem no interior do hipotálamo, e o tronco cerebral também tem uma certa importância. E dentro do núcleo arqueado do hipotálamo existem duas populações neuronais que estão intimamente relacionadas a esse controle da ingestão alimentar. Seriam os neurônios orexígenos, que estão relacionados ao estímulo do apetite, e eles produzem o neuropeptídeo Y e o AGRP, e os neurônios anorexígenos, que são os produtores da PONC e da CART. Os orexígenos estão relacionados ao estímulo do apetite e os anorexígenos mais relacionados à saciedade. Então, esses sinais periféricos, eles vão interagir com essas duas populações neuronais, e aí essas populações neuronais vão emitir respostas de segunda ordem, aumentando ou diminuindo a ingestão alimentar. Parte desses sinais periféricos são fatores gastrointestinais, porque o nosso trato gastrointestinal possui diferentes tipos de células que secretam hormônios, e esses hormônios vão ajudar nessa regulação de sensação de fome e de saciedade. E assim, desde aquele momento ali anterior a uma refeição até o momento que a gente já está se alimentando em si, já são estímulos para o nosso trato gastrointestinal liberar os hormônios, e aí esses hormônios, né, vão cada um disparar a sua resposta. Então, eles estão relacionados tanto com o início quanto com o término da ingestão alimentar. Eles podem influenciar o sistema nervoso central diretamente, e aí teriam que passar pela barreira hematoencefálica e agir diretamente lá no hipotálamo, como seria o caso da grelina, ou então interagir via receptores, principalmente no nervo vago, que seria o caso da CCK, por exemplo. Então, agora detalhando um pouco mais cada componente dessa regulação,
começando pelos neuropeptídeos, né? Os neuropeptídeos anorexígenos são aqueles que inibem a ingestão alimentar. Tanto a PONC quanto a CART são sintetizados no núcleo arqueado e no núcleo paraventricular do hipotálamo, e cada um vai agir à sua maneira para inibir a ingestão alimentar. O peptídeo CART, ele é um fator de saciedade que foi descoberto inicialmente como um produto de RNA mensageiro que tinha a expressão regulada pela administração de cocaína e de anfetaminas, e ele age no sistema nervoso central, inibindo a ingestão alimentar. Mas ainda não está muito claro por qual mecanismo ele faz isso. Já a PONC é um precursor polipeptídico que produz diversos hormônios, como o ACTH, o cortisol, e também sintetizam as melanocortinas, que são um grupo de interesse, né, nesse tema. Dentro dessas melanocortinas, a gente tem o hormônio alfa-MSH, que é quem produz o efeito anorexígeno da PONC. Esse hormônio, ele interage com o receptor MC4, e aí a ativação desse receptor MC4 vai induzir a redução da ingestão alimentar. Esse mesmo hormônio também pode interagir com outro subtipo de receptor, que seria o MC3, só que esse MC3 está mais relacionado ao aumento do gasto energético e à regulação do peso corporal, mas que, de certo modo, também está relacionado à regulação da ingestão alimentar. Então, a PONC tem um efeito anorexígeno justamente porque ela é um precursor do alfa-MSH. Dos neuropeptídeos orexígenos, a gente tem o neuropeptídeo Y e o AGRP. Ambos são produzidos no núcleo arqueado do hipotálamo e eles agem aumentando a ingestão alimentar. O neuropeptídeo Y, ele tem uma ação orexígena interagindo com dois subtipos de receptores, que no caso seriam o Y1 e Y5, e aí a ativação desses receptores vai levar à diminuição da ingestão alimentar, mas esse neuropeptídeo, ele também leva à diminuição do gasto energético e ele também promove o aumento da lipogênese em animais. Esse é até um ponto que alguns pesquisadores tentam analisar e estudar a correlação desse neuropeptídeo Y com a obesidade, justamente por causa dessas funções dele. Mas isso também é um tema que precisa ser mais estudado, né? Vamos dizer assim. Esse neuropeptídeo Y, ele é liberado quando tem baixos níveis de leptina, hipoglicemia e hipoinsulinemia, em condições que o balanço energético do nosso corpo está negativo. Já a proteína AGRP, ela influencia a ingestão alimentar, principalmente porque ela compete de forma antagônica com a ligação pelo MC4, que é aquele receptor que eu acabei de citar, que o alfa-MSH se liga. Então, justamente porque ela compete com o alfa-MSH por esse receptor, ela acaba antagonizando os efeitos do alfa-MSH. Então, ela gera um efeito orexígeno ao invés de anorexígeno, né? Aparentemente, qualquer prejuízo no balanço energético já leva à liberação de AGRP. E é importante dizer também que, diferente do neuropeptídeo Y, essa proteína ela tem uma ação mais prolongada. Então, ela pode ser um potencial terapêutico para algumas doenças que estão relacionadas à anorexia, ao emagrecimento excessivo. Bom, meu nome é Maurício, vou falar de alguns fatores do trato gastrointestinal, que são alguns hormônios anorexigênicos. O primeiro é a amilina, que é um peptídeo de 37 aminoácidos e que está relacionado à ingestão alimentar, onde esse peptídeo é liberado junto com a insulina em resposta à presença de glicose na circulação. Ela também está associada aos sistemas de serotonina e histamina e o sistema dopaminérgico no cérebro, junto com a inibição da liberação do NPY, que a gente viu anteriormente. Além disso, uma das funções que ela tem é a inibição do esvaziamento gástrico e a secreção de glucagon, o que influencia bastante no controle da ingestão alimentar.
O próximo é o polipeptídeo pancreático, e esse peptídeo ele tem 36 aminoácidos. Ele está relacionado à redução da ingestão alimentar, agindo diretamente nos receptores Y4 do hipotálamo e também agindo no nervo vago, no controle do nervo vago. Esse peptídeo é secretado principalmente pelas ilhotas de Langermann no pâncreas, e ele possui uma maior concentração na circulação após a refeição, um período após a refeição. E durante um tempo ele continua elevado, o que leva a crer que ele possui um papel principal na indução da saciedade. E alguns outros hormônios, como a gastrina, a CCK e a secretina, também estimulam a liberação desse peptídeo pancreático, enquanto a somatostatina inibe a secreção dele. Agora eu vou falar um pouco da CCK. A CCK foi um dos primeiros hormônios intestinais que foi identificado como modulador da ingestão. E esse hormônio é derivado dos efeitos pós-traducionais da procolecistoquinina, que produz diversos hormônios com diferentes números de aminoácidos, onde o predominante na circulação humana é o CCK33. Esse 33 é justamente a quantidade de aminoácidos do hormônio. E essa CCK33 é secretada num período pós-prandial pelas células do duodeno e do íleo. Ela tem uma meia-vida circulatória de apenas alguns minutos, onde nesse período, aproximadamente uns 15 minutos, ela tem um pico máximo de efeito após a refeição. E esse hormônio atua no trato gastrointestinal, onde ele é responsável por estimular a contração da vesícula biliar, a secreção de algumas enzimas pancreáticas e a inibição do esvaziamento gástrico. Agora eu vou falar sobre o peptídeo tirosina-tirosina, o PPY. Esse peptídeo tem 36 aminoácidos também. Ele age por via de alguns receptores acoplados à proteína G, sendo esses receptores o Y1, 2, 3, 4, 5 e o 6. E os principais receptores, mesmo que estão relacionados à ingestão alimentar, é o Y1 e o Y2. Esse PPY tem duas formas circulantes, que são liberadas pelas células L do intestino distal, que é o PYY136 e o PYY336. O 336 é a principal forma circulante dele, e ele é produzido pela clivagem do 136. Esse 336 ele se liga com uma grande afinidade nos receptores Y2 do hipotálamo, onde ele vai promover uma grande redução da ingestão alimentar. A concentração do PYY ela fica muito baixa durante o jejum, e ela vai aumentando de uma forma muito rápida após a ingestão da refeição, tendo um pico em aproximadamente umas 2 horas após a refeição e continua elevado durante algumas horas. Esse grande período de elevação que ele tem só demonstra que ele é muito importante na saciedade. E um fato interessante do PYY é que a sua liberação está diretamente relacionada à ingestão de gorduras, o que estimula uma maior liberação dele. Então, quando você realiza uma refeição rica em lipídios, ela promove uma maior liberação do PYY, o que consequentemente vai te deixar com uma saciedade maior do que uma refeição com pouco lipídio. Eu vou falar agora do peptídeo semelhante ao glucagon, o GLP-1. O GLP-1, assim como o GLP-2, ele é um peptídeo composto por 30 aminoácidos, que são derivados do proglucagon.
O GLP-1 ele é secretado junto com o PYY, então eles estão bem relacionados. Eles são secretados pelas células L do intestino e ele tem uma ação direta no estímulo da insulina. O GLP-1 também, nessa ação no estímulo da insulina, ele atua nas células beta, aumentando a liberação da insulina, e atua nas células alfa, diminuindo a secreção de glucagon, que dá um controle da homeostase energética. Já no trato gastrointestinal, ele possui uma função de diminuição do esvaziamento gástrico e diminuição da motilidade gástrica. Enquanto no cérebro, ele envia sinais que fazem com que o cérebro interprete que você não precisa mais se alimentar, que dá uma diminuição da ingestão dos alimentos. Aí, além dessa função de incretina dele, ele estimula a atividade da adenatociclase e do AMP cíclico. Agora eu vou falar um pouco da insulina, que é um dos principais hormônios do metabolismo energético. Esse hormônio é secretado pelas células beta do pâncreas, como eu já tinha falado anteriormente. Ele está envolvido no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. E a principal função dele, da insulina, é promover a captação da glicose, né, que fica no sangue, e armazenar ela em forma de glicogênio, junto com a conversão dos carboidratos que não foram armazenados em forma de gorduras no tecido adiposo. Além desse papel que ela exerce na homeostase energética, a insulina também atua no sistema nervoso central, onde ela incita a saciedade, eleva o gasto energético do corpo e atua um pouco no controle da leptina. E atualmente a gente sabe que a secreção de insulina, além de estar relacionada à glicemia no sangue, ela também é proporcional à adiposidade do corpo. Então, ela está relacionada a algumas incretinas também, umas incretinas intestinais, como o GLP-1, que a gente já falou antes, e o GIP, que vão contribuir para a sensação de saciedade. Agora eu vou falar um pouco da leptina, que eu tinha falado anteriormente, que é uma proteína bem grande. Ela tem 167 aminoácidos. Ela tem uma meia-vida mais ou menos de umas meia hora por aí. Essa proteína é produzida pelas células do estômago, do músculo esquelético e do tecido adiposo. Ela atua nos receptores do hipotálamo, onde ela dá uma sensação de saciedade e promove o gasto energético, onde uma vez que ela é liberada, ela sinaliza para o cérebro que se o estoque de energia na forma de gordura está adequado, a pessoa vai parar de se alimentar. Ou se não está adequado, a pessoa continua se alimentando, que induz à saciedade. Então, quando está adequado, ela inicia toda uma resposta neuronal para regular essa redução da ingestão alimentar. E como a maioria dos hormônios que eu citei aqui, já foi visto que as concentrações deles estão relacionadas à massa adiposa do corpo. E essa leptina, ela atua no sistema nervoso central por meio de mediadores. Só que em altas concentrações da leptina, a leptina não consegue atuar devido à resistência, que acaba limitando a ação dela. E essa resistência, que faz a ação dela não ocorrer, pode diminuir a sensação de saciedade e levar a um grau de obesidade. E é um dos fatores que agrava a obesidade. Quando a pessoa já está num grau inicial de obesidade, onde ela está se alimentando e era para ser liberada bastante a leptina, né? Era para ser liberada uma quantidade normal de leptina, vai ser liberado bastante leptina, porque vai ter
muitas células de gorduras, então vai ser liberada muita leptina, vai ter esse efeito de resistência, a leptina não vai conseguir agir, então o corpo não vai sinalizar que, o cérebro não vai sinalizar para você que você está satisfeito, o que leva a pessoa a continuar comendo mais ainda e vai aumentando ainda mais esse grau de obesidade. Então a leptina é um dos fatores que agravam bastante a o aumento da obesidade. Porque quando o indivíduo já está obeso, ele já está com bastante tecido adiposo, então ele já vai estar liberando muita leptina. E ocorre essa resistência. A grelina é um peptídeo que tem ação orexígena. Então, todos os anteriores que o Maurício falou são peptídeos que têm ação anorexígena, ou seja, estão relacionados à saciedade, enquanto a grelina tem uma ação orexígena, então está relacionada ali ao aumento da ingestão alimentar. Ela é secretada principalmente pelas células do estômago, mas também é expressa em níveis menores no intestino delgado, no hipotálamo e na placenta. E ela está relacionada a diversas outras funções. Ela participa da regulação do sono, do cortisol, da prolactina. Ela está ali envolvida no estímulo à secreção do GH e participa do controle da ingestão alimentar, né, como eu falei. Os níveis circulantes de grelina, eles aumentam quase que 2 vezes mais antes de uma refeição e logo depois da refeição eles diminuem muito rápido. Essa diminuição ela é diretamente proporcional ao aporte calórico da refeição e essa flutuação nas concentrações de grelina mostra a importância dela ali para o início da refeição. Como eu falei, a ação dela é imediata porque ela estimula os neurônios a GRP, NPY, e aí acaba potencializando os neuropeptídeos que vêm desses neurônios. Alguns pesquisadores têm estudado e analisado a relação desse peptídeo com a ocorrência de obesidade, porque em indivíduos portadores da síndrome de Prader-Willi, que é a forma mais comum de obesidade sindrômica nos humanos, né, vamos dizer assim, eles têm níveis muito elevados de grelina. E ao que tudo indica, ela tem um papel essencial na hiperfagia, que é um sintoma clássico dessa síndrome. A hiperfagia nada mais é do que um quadro onde o indivíduo come excessivamente e nunca chega a uma sensação de saciedade, vamos dizer assim. Não que nunca chega, mas até ele atingir essa sensação acaba demorando muito. Outro exemplo de peptídeo orexígeno são as orexinas, e aí no caso a orexina A e B. Eles são neuropeptídeos que estão presentes no sistema nervoso central, mas eles também são encontrados em várias porções do aparelho digestivo. Eles também têm outras funções, não só relacionados ao controle da ingestão alimentar, eles estão envolvidos na regulação do sono, vigília, no funcionamento do sistema simpático, em alguns mecanismos de estresse e na regulação da ingestão alimentar em si. Tanto a orexina A quanto a orexina B, eles estimulam o apetite também por estimular aqueles neurônios NPY a GRP. Então, eles potencializam, né, os efeitos desses neuropeptídeos. E um fator que é interessante é que, diferente da grelina e de outros peptídeos, essas orexinas, elas têm uma duração bem curta, assim. Então, elas integram aquele sistema de regulação a curto prazo, que eu mencionei lá na introdução. E para amarrar tudo isso que a gente falou, dando meio que um resumão, integrando tudo, a gente tem que os sinais periféricos interagem com o sistema nervoso central, e aí o sistema nervoso central vai emitir respostas para aumentar ou para diminuir a ingestão alimentar. Então, por exemplo, logo depois de uma refeição, num estado alimentado assim, a distensão do estômago, a digestão dos alimentos,
eles vão estimular via nervo vago, né, mandar informações para o cérebro e promover a liberação do PPY, do GLP, do CCK. Essas informações vão chegar no sistema nervoso central, agir no hipotálamo e parte no tronco cerebral. E aí a resposta vai ser inibir os neurônios NPY, AGRP, e aí isso vai indicar o fim daquela refeição. Esse seria o sistema a curto prazo. No sistema a longo prazo, a gente tem que as elevações nos níveis de leptina e de insulina, que acaba acontecendo, né, pelo aumento da nossa gordura corporal e também em situações que o balanço energético é positivo, esses hormônios eles vão estimular os neurônios PONC-CART, os neurônios anorexígenos, e vão inibir os neurônios AGRP, NPY. Então, vão acabar levando a uma diminuição da ingestão alimentar. Por outro lado, quando o indivíduo está muito tempo sem se alimentar, ou logo antes de uma refeição, ou então quando o balanço energético do corpo está negativo, a grelina vai ser liberada, e aí essa grelina ela vai agir estimulando os neurônios NPY a GRP, e aí esses neurônios, né, vão ter o neuropeptídeo Y vai agir lá pelos seus receptores Y1 e Y5, a GRP vai competir pela ligação com o MC4, e aí vão acabar gerando uma resposta de aumento da ingestão alimentar. Então, no nosso trabalho, a gente pôde ver que a regulação da ingestão alimentar é feita por diversos mediadores endócrinos e neuronais, que a leptina, a insulina e o peptídeo YY são indicadores de saciedade e inibem os neurônios NPY a GRP, ao passo que a grelina ativa esses neurônios e que a saciedade ela pode ser afetada por alterações nutricionais, já que a liberação tanto da insulina quanto da leptina elas estão associadas à massa de tecido adiposo do nosso corpo. Essas são as nossas referências. O produto do nosso seminário, a gente escolheu fazer um mapa mental. E muito obrigada!